Boa tarde, pessoal do segundo ano. Vamos então dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Já vimos praticamente tudo sobre PA e vamos hoje falar sobre PG, certo? Que tem uma definição bem parecida com a definição de PA, mudando um termozinho, né? Só tem uma variação, certo? Então vamos aqui, ó. Isso aqui é uma PA que a gente viu nas aulas anteriores, né? Cada termo a partir do segundo é o anterior adicionado, né, de uma razão, de um número constante que é chamado de razão da PA, e essa razão é dada por R. No caso a razão aqui, ó, é 3, beleza? E aqui, ó, para achar essa razão eu faço o quê? Eu subtraio qualquer termo a partir do segundo, ó, pelo anterior, certo? Ó, 5 menos 2, 3. 8 menos 5, também 3, beleza? Então, ó, isso é a definição de PA. A PG, em vez de ser essa parte aqui, em vez de ser somado, né, vai ser multiplicado, ó. O que é uma PG? É toda a sequência, certo? Em que cada termo, a partir do segundo, certo? Porque do primeiro não vai ter um anterior. É o termo anterior multiplicado por um número constante. Chamamos esse número de razão da PG. E simbolizamos por quê? A razão na PA era R, certo? E na PG é Q. A gente vai perceber que é porque para achar a razão de uma PG a gente faz uma divisão, um quociente, acha o quociente, certo? Por isso chama Q, beleza? Então vamos lá. Ó. Então é isso. Ó. Cada termo, a partir do segundo, é o anterior multiplicado de uma constante, de um valor constante. Esse valor é chamado de razão. Vamos perceber nesses três exemplos aqui, ó. Do 2 para o 4, ó, eu multipliquei por 2. Do 4 para o 8, também multipliquei por 2. E do 8 para o 16, também multipliquei por 2. Então, nós temos aqui, ó, uma PG, porque esse valor dessa multiplicação é constante. E esse valor é o que? Ó? É 2. Então, isso quer dizer que a razão dessa PG é 2. Como é que a gente acha a razão na PG? Na progressão aritmética, subtrai um termo pelo anterior. Na PG, eu vou dividir, ó, qualquer termo. Ó, pegar o segundo termo, 4, e vou dividir pelo anterior, que é 2. 4 por 2 dá 2, que é justamente a razão. 16 por 8 dá 2. 8 por 4 dá 2, certo? Então, para achar a razão em uma PG, eu vou dividir qualquer termo a partir do segundo pelo termo anterior, certo? Porque se eu não tenho um termo anterior ao primeiro, por isso que eu não pego o primeiro como base, certo? Então, vamos lá. Daqui, ó, do 10 para o 5, aí o pessoal pensa, vixe, tá diminuindo, não tá aumentando, mas pode ser uma multiplicação por um número pequeno. Como assim? Se eu pegar o 10 e multiplicar por 1 meio, quanto é que vai ficar isso? Ó? 10 vezes 1, 10 sobre 2. 10 sobre 2 dá 5. Isso quer dizer o quê? Para o 10 chegar no 5, eu multipliquei por 1 sobre 2. Ou seja, é como se eu estivesse dividindo por 2. Então, toda vez que for reduzindo aqui, é como se fosse um número pequeno, certo? Um número normalmente em forma de fração, certo? Então, ó, do 5 para chegar no 5 sobre 2, ó, é 5 vezes 1 meio. 5 vezes meio, ó, fica 5 sobre 2. Agora 5 sobre 2 vezes 1 meio. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 2, 4. Ou seja, isso aqui é uma PG, certo? Cuja a razão é igual a 1 sobre 2. Ou seja, quando você perceber que está diminuindo, né, o valor aqui, é como se eu estivesse dividindo por algum valor. Ou seja, é multiplicando pelo inverso desse valor. Que é como se eu estivesse dividindo por 2, é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2, certo? E aqui nós temos, ó, para o 1 chegar no menos 3, eu multipliquei, né, por menos 3. Por menos 3 chegar no 9, eu também multipliquei por menos 3. E também aqui, vezes menos 3. Ó. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes menos 3, menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. 9 vezes menos 3, mais com menos menos, 9 vezes 3, 27. Então eu tenho aqui uma PG, certo? Cuja a razão é menos 3. Então a gente vai perceber já já, né, que eu vou colocar mais exemplos aqui, que aqui tem uma classificação específica para cada um desses aqui, né? Vocês já devem ter percebido, ó, que um vai crescer, outro decrescer. Aqui está variando, ó, a um valor diminui, aumenta, certo? Então tem classificação para cada um desses tipos de PG. E vai ser identificado a partir de sua razão, né? Ó. Razão
maior do que 1, razão menor do que 1 é maior do que 0, razão negativa, certo? Por aí vai. Então vamos agora ver essa classificação, né, desses tipos de PG. Então vamos aqui para a classificação, né, de alguns tipos de PG, certo? Essa aqui é a mais comum, né? É a PG, que ela é dita como PG crescente, né? Para PG ser uma PG crescente. Ó, primeiramente, o primeiro termo tem que ser positivo, certo? E a razão também positiva, ou seja, o A1 tem que ser um número maior do que 0 e a razão também um número maior do que 0, certo? Então, quando a razão é maior do que 0 e o primeiro termo também é positivo, a PG vai ser crescente. Aí nesse caso aqui, ó, se eu tenho o primeiro termo maior do que 0 e a minha razão ela é menor do que 0, se eu for ver aqui, a razão é o que? É 1 sobre 4, né? Ó. Qualquer divisão que eu fizer aqui, ó, dá 1 sobre 4. Então, aqui no caso a PG é decrescente. Decrescente, beleza? E eu vou ter ali, ó, a PG que no caso ali tá tendo uma variação, né? Ó, tá, o número diminui e depois cresce, diminui e depois cresce. Esse caso aqui, ó, é quando o primeiro termo é positivo e eu tenho uma razão negativa, certo? Beleza? Aí aqui no caso, ó, tá errado aqui, foi mal. A razão aqui, ela vai ser uma razão menor do que 1 e maior do que 0, foi mal. É um número, aqui a razão é maior do que 1, menor do que 0, não é negativo, foi mal. Negativo vai ser aqui, ó. Então a razão aqui é uma razão que está entre 0 e 1, né? 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, certo? São esses números que estão entre 0 e 1. Então, ela vai ser decrescente dessa forma. Quando ela é, aqui no caso, ela é alternante, ó. Alternante. Ela cresce e decresce, cresce e decresce. É quando o primeiro termo é positivo e a razão é negativa. No caso, a razão aqui, ó, 6 menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, a razão negativa e o primeiro termo é positivo, vou ter uma PG alternante. Aqui, ó, é chamado de PG estacionária. Por quê? Ó? Quando o primeiro termo ele é diferente de 0, certo? E eu tenho qualquer... e a razão é exatamente 0, o primeiro termo vai ser diferente de 0, como a razão vai ser 0, vai ficar sempre 0. Estaciona no 0, então ela é estacionária. Certo? Aí esse caso aqui, ó, é constante. Quando A1 é qualquer termo, certo? A1 pode ser qualquer, pode ser positivo, negativo ou não, mas a razão, certo? É 1. Quando a razão é 1, vai sempre permanecer o mesmo valor. Então ela aqui é chamada de constante, certo? Essa é uma PG que é chamada de PG constante. Vou colocar, se dá para ver aqui, vou botar aqui, ó. Constante, certo? E esse aqui, ó, é um caso também de PG decrescente, ó. Vai diminuindo, ó, do menos 2 para menos 4, para menos 8. Agora, qual é esse caso aqui? É quando o A1 é negativo, certo? E a razão é positiva, beleza? É positiva e maior do que 1, certo? Ó, é positiva e maior do que 1. Então tá aqui, ó, maior do que 1. Certo? Porque se fosse 1, permaneceria, né? Seria positivo, mas permaneceria sempre o mesmo valor. Até quando a razão aqui é maior do que 1, beleza? Então, é isso. A ideia hoje aqui era passar sobre a definição de PG e vamos passar agora a atividade para vocês. Aí no decorrer dessa semana e das próximas, a gente vai concluir a parte de progressão geométrica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido direitinho e até mais. Valeu, tchau, tchau.